E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do Movimento Mudaí. Hoje é o capítulo 1 da série Perspectivas e eu tô super animada para compartilhar com vocês a história da Raquel e do Jonas, contada a mim pela ótica da Raquel. Os nomes, claro, são fictícios que eu inventei para preservar a identidade deles. E eu quero começar agradecendo a você, Raquel, pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu adorei o nosso papo e eu espero de coração que esses insights que eu vou trazer aqui ajudem você e outras pessoas a se equiparem de mais recursos na hora de tomar uma decisão. Para quem está caindo de paraquedas aqui, um pouco de contexto. Eu lancei a série Perspectivas no vídeo passado, onde em cada capítulo eu vou trazer a história de alguém em total confidencialidade para a gente tentar olhar o impasse e o conflito por diferentes ângulos e, quem sabe, ajudar a pessoa a escolher a melhor decisão para aquela situação. Tá aqui o link para o vídeo passado. Vamos lá, então? A Raquel está num dilema sobre o que fazer sobre a vida amorosa dela. Ela já está nesse relacionamento com o Jonas há 4 anos e as coisas estavam naturalmente caminhando para um passo mais sério. Ela e o Jonas estão querendo se casar e começaram a planejar o casamento, começaram a ver apartamento para alugar, estavam querendo ficar noivos. Nada ainda muito concreto, só sonhos, ideias, aquela fase gostosa de começar a criar o futuro na nossa mente e aos poucos as coisas começando a acontecer. Só que aconteceu uma coisa muito chata, que mudou tudo de figura. Eu já continuo a história da Raquel, mas deixe seu like antes e se inscreve aí, se você ainda não se inscreveu. A Raquel descobriu que o Jonas a traiu. Ela o confrontou. Ele tentou negar num primeiro momento, mas acabou assumindo depois, quando percebeu que ela não estava jogando verde. E sabe como a Raquel descobriu? Ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido, da outra. O Jonas prometeu que foi só uma vez. Ele disse que estava bêbado numa festa com os amigos e que ela chegou em cima. Ele disse que nunca se arrependeu tanto de uma coisa na vida como disso. Ele diz que tem sofrido muito nas últimas semanas, desde que aconteceu a traição, que está morrendo de medo de perder a Raquel e que ela é a mulher da vida dele, que ele não vai saber viver sem ela. Do outro lado dessa história agora, a Raquel está devastada. Ela sempre foi o tipo de pessoa que dizia aos 4 ventos, inclusive para o Jonas, que nunca perdoaria uma traição. Ela acredita que depois que se rompem os laços de confiança, não tem mais como reatar. Difícil, né? Ela também me contou que o relacionamento deles era super bom, ele é romântico, carinhoso, adorava fazer planos para uma vida juntos, filhos. Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Por favor, não encare nada do que eu te disser aqui como uma influência para você decidir por um caminho ou por outro. Só você pode tomar essa decisão. Eu só vou tentar, diante do que você me contou, mostrar essa história por diferentes ângulos, para você ser capaz de tomar a melhor decisão, baseada numa observação mais ampla. Eu não conheço o Jonas, eu não conheço a outra moça, eu só sei o que você me contou sobre eles e sobre a situação. Vamos tentar olhar os diferentes ângulos aqui. Vamos colocar o Jonas em perspectiva. Pelo que eu entendi, o Jonas sempre foi presente, amoroso, atencioso, romântico e nunca te deu motivos para você ter ciúmes ou desconfiar que ele te traísse, certo? 2, ele errou, não tem a menor dúvida, mas parece que só aconteceu uma vez. Ele foi fraco, estava bêbado e se arrependeu muito do que fez. 3, mesmo tendo passado algumas semanas do ocorrido, você não percebeu nenhuma mudança de atitude dele com você. Mais frieza, distância, ou ele fugindo dos assuntos relacionados a casamento. Isso pode mostrar que realmente não houve nenhum envolvimento emocional com a outra. 4, ele negou quando você o confrontou. Mais um erro. Mas você já o conhece bem. Ele tem histórico de pregar mentiras? Se sim, esse seria um alerta vermelho. Se não, talvez ele só tivesse apavorado com medo de te perder. Agora vamos colocar a outra pessoa em perspectiva. Vamos combinar que é muito estranho ela te mandar uma mensagem para te dizer que o seu namorado te chifrou com ela e como uma boa amiga ela resolveu te contar isso porque você merece saber o tipo de cafajeste que você tem do lado? Eu não sei pra você, mas isso me cheira como uma mulher despeitada que não conseguiu o homem que ela queria e por isso resolveu que se ela não pode tê-lo, ela vai garantir que você também não tenha. É só uma possibilidade aqui, Raquel, já que eu não conheço a pessoa, mas que é estranho é. Agora vamos colocar você, Raquel, em perspectiva. Pelo que você me disse, vocês eram felizes, estavam fazendo planos para se casar. 2, eu entendi que vocês não tinham um relacionamento de altos e baixos, de muitas brigas. Eu entendi que vocês eram apaixonados e tinham um relacionamento harmonioso. 3,
Traição para você sempre foi um tema sensível, imperdoável. Eu não sei se você já foi traída antes e se isso te fez sofrer muito. Mas vamos analisar aqui, vamos deixar a história da traição de lado por um instante e vamos falar de erros. Erros são passíveis de correção. Como é que a gente pode evoluir se a gente não errar? É porque a gente errou e não gostou dos estragos que os nossos erros trouxeram que a gente decide que não quer mais errar de novo. São os erros que nos fazem querer melhorar. Isso que eu vou falar agora é só um talvez. O Jonas errou. E pelo que ele falou, ele nunca se arrependeu tanto de um erro. Talvez esse erro tenha sido necessário para ele te valorizar, Raquel, ainda mais e saber que não consegue viver sem você. Se ele vai fazer de novo, não existem garantias, mas nada fala mais alto do que as atitudes dele. É impossível alguém mentir impunemente o tempo todo. Em algum momento, os pensamentos, as palavras vão ser incoerentes, dessintonizadas com as atitudes das pessoas. É aí que a gente percebe quando as pessoas estão ou não sendo verdadeiras com a gente. De repente, ele se mostra muito atencioso e carinhoso no momento, mas perde a paciência e grita com você do nada no outro. Ele diz que é louco por você, mas você já pegou ele secando e paquerando outras mulheres na sua frente. Ele emite uma opinião completamente contrária a tudo que ele sempre pregou. Presta atenção nas incoerências. Bota na balança, revive rapidamente os 4 anos de namoro e as últimas semanas com Jonas. Você percebe essas incoerências nele? Ou ele realmente é o cara que você admira e com quem você gostaria de passar o resto da sua vida? Talvez uma traição seja uma coisa que você ainda não está pronta para perdoar. E é importante a gente ter essa compreensão sobre a gente mesmo e respeitar as nossas emoções. Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente dessa situação, procure olhar para todos os conceitos e crenças rígidas e imutáveis que você tem dentro de você com um pouco mais de flexibilidade. Todo mundo erra, inclusive você. E todo mundo pode mudar. E contanto que a gente aprenda a lição, todo mundo merece uma nova chance. Agora uma provocação, só para te fazer pensar. E se você, de fato, não estiver assim tão apaixonada pelo Jonas e a traição for um bom motivo para você romper com ele? Afinal, as coisas estão ficando sérias. Raquel, você é capaz de olhar todos os ângulos muito mais profundamente do que essa minha precária análise aqui. Observe com despreendimento todas as possibilidades e siga o seu coração. Se você decidir dar uma segunda chance ao Jonas, faça-o com o coração leve. Vire a página do ocorrido. De nada adianta ficar revivendo e jogando na cara dele todo o mal que ele te fez. Isso só vai envenenar o relacionamento e mantê-los presos ao passado. Agora, se você decidir romper com Jonas, faça-o porque você tem evidências suficientes de que isso já aconteceu antes, ou porque as atitudes dele são incoerentes com o que ele diz e pensa, ou porque, no fundo, você é que não está pronta para um compromisso mais sério. Obrigada, Raquel, mais uma vez pela confiança. E você, quer me contar também a sua história para a gente tentar olhar por diferentes perspectivas? Ainda dá tempo. Marca uma rápida sessão de 15 minutos comigo. O link para minha agenda está aqui na descrição do vídeo. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo capítulo da série Perspectivas. Até!